Existe uma ideia generalizada sobre os japoneses serem pessoas que tiram a própria vida. Isso frequentemente é comentado quando tem alguma notícia sobre o Japão, como se os japoneses tivessem algum problema, fossem infelizes e por isso tirassem a própria vida. Os brasileiros eles amam inferiorizar outras nações para se sentir melhor. Se tem alguma notícia boa sobre o Japão, alguém vai comentar: mas e os suicídios? E se tem uma notícia ruim sobre o Japão, eles falam: por isso os japoneses cometem suicídio. Mas será que faz algum sentido esses comentários? Será que os problemas do Japão têm alguma relação com o suicídio? Será que os japoneses eles são infelizes? Nesse vídeo eu vou dar a minha resposta e se você gostar da minha opinião, não esqueça de deixar o like e se inscrever caso ainda não é inscrito. O Japão ele nunca foi o país com maior índice de suicídio proporcional, mas já foi de fato um dos países com maior número de suicídios totais décadas atrás, até porque ele tem uma população gigantesca comparada com outros países do ranking. Mas o maior problema disso é o fato do Japão ser um país de primeiro mundo. Como um país com poder econômico, segurança e qualidade de vida pode ter um índice alto de suicídio? Na verdade, a taxa de suicídio no Japão só ficou alta na crise econômica da década de 90. O Japão ele bateu quase 30 suicídios a cada 100 mil habitantes em meados de 2003, totalizando assim 34 mil suicídios em um ano. Foi por volta dessa época que o Japão ele ganhou a fama de um país suicida. E foi exatamente juntando com as histórias de samurais cometendo seppuku, dos kamikazes e com uma crença na reencarnação que os japoneses ganharam a fama do suicídio. Mas vale analisar que logo após a Segunda Guerra, mesmo com o ataque nuclear, o número de suicídios era relativamente baixo, por volta de 17 a cada 100 mil habitantes, e diminuiu para 13 na década de 70 com um boom econômico. Se o Japão já conseguiu manter sua taxa de suicídio em 13, que é um número baixo comparado com outros países como os Estados Unidos, onde a taxa atual é 14, chegamos à conclusão de que a taxa de suicídios do Japão se caminha juntamente com a condição de vida dos japoneses. Mas então como um país como o Brasil, que vive na pobreza, consegue manter a taxa de suicídio tão baixa, que é por volta de 10? Não existe estudos científicos que comprovem isso, mas eu pessoalmente acho que muitos brasileiros eles recorrem ao uso de drogas para lidar com as dificuldades da vida. São mais de 350 mil brasileiros presos todos os anos por causa de drogas. Trata-se de um número extremamente alto, 17 vezes maior que o número de suicídios no Japão. No Japão, coisas como drogas é de difícil acesso. E sim, com certeza, o fato da cultura japonesa ensinar a pessoa a não expor seus problemas a outros pode acabar agravando e levando ao suicídio. Ou simplesmente a forma que os japoneses encaram a vida, a vergonha, a timidez, a humildade, o medo de desagradar, os princípios culturais japoneses eles tendem sim a levar eles à pressão social e à estagnação. O sistema educacional japonês, apesar de ser eficiente, também pode pressionar os jovens, o que faz com que o país tenha um alto índice de suicídio de menores. Mas novamente vale citar que o número de suicídios no Japão está atualmente controlado. Tem sempre como diminuir ainda mais, só que não é alto como as pessoas imaginam a ponto de fazer certos comentários desagradáveis. Para se ter ideia, países como a Coreia do Sul, Rússia, Suécia e, como já citado, Estados Unidos, têm ou já teve um índice maior de suicídios que o Japão, tanto proporcional como total. Por que o fato de 16 pessoas tirarem a própria vida dentre 100 mil habitantes indicaria a infelicidade das outras 99.984 pessoas? Eu acho completamente errado taxar japoneses como infelizes baseado em um número pequeno. Em termos de comparação, no Brasil, 40 mil pessoas são assassinadas todos os anos, 35 mil se envolvem em acidentes fatais de carro. Mais de 500 mil de pessoas são estupradas por ano no Brasil. Mais de 2,5 milhões de pessoas são roubadas. Isso não seria motivo para as pessoas do Brasil serem infelizes? Acha certo chamar brasileiros de ladrões, assassinos, estupradores por causa dessas estatísticas que são bem maiores que o número de suicídios do Japão? De acordo com pesquisas, cerca de 5% dos japoneses sofrem depressão em algum momento de suas vidas. No Brasil, esse número é maior.
Dados da OMS mostram que no Japão apenas 3,2% sofrem de transtorno de ansiedade, enquanto essa porcentagem no Brasil é de 9,3%. Entende onde eu quero chegar? Não estou aqui para comparar países, mas para mostrar que rotular pessoas de infelizes e suicidas é errado. Existe até um ditado: tire a trave do seu próprio olho e depois verá claramente como tirar o cisco do olho do teu irmão.